Thiago, como repórter da TV Câmara, qual que é o maior desafio que você acha que você tem para cobrir política aqui no Congresso? Eu acho que tem dois desafios que são igualmente complicados aí. O primeiro deles é o de ser capaz de traduzir temas que são muito complexos para a realidade das pessoas. Esse é um desafio comum do nosso meio de TV, né? Mas ainda mais difícil numa discussão que é muito cheia de filigranas, de questões jurídicas, processuais, de regimento às vezes mesmo. E às vezes é preciso traduzir isso para a realidade das pessoas. Então, por exemplo, essa semana a gente discutiu medida provisória 763. Vamos falar, a MP 763 trata do FGTS. Quantas pessoas sabem exatamente o que isso significa no país? Pouquíssimas. Então você precisa traduzir, olha, medida provisória é aquilo que o presidente da República assina, passa a ter a validade imediatamente. A 763 é aquela que te permitiu sacar o dinheiro, que escalonou os saques. Só que da forma como está escalonado, pode ser que as pessoas que nasceram entre setembro e dezembro não consigam sacar esse dinheiro. Porque a tal da medida provisória que eu falei ali no começo tem 120 dias de validade. E as pessoas vão ter que sacar depois desses 120 dias. Então, Câmara e Senado precisam aprovar esse texto. Pensa só, eu estou falando de uma medida provisória que é simples. Eu tinha falado lá da primeira dificuldade, que é de traduzir temas. A segunda dificuldade é relacionamento com fonte. Eu tenho muita dificuldade, eu particularmente tenho muita dificuldade com isso. Eu vejo jornalistas, por exemplo, esperando na porta de desembarque do aeroporto às terças-feiras pela manhã para conversar com o deputado. E o deputado sai do aeroporto já ouvindo, cara, e aí, como que vai você? Esse tipo de relacionamento de amizade, proximidade, é muito complicado para quem trabalha numa TV pública, na medida em que aquele cara entre aspas aí, é a excelência, senhor deputado, que é também a fonte e ao mesmo tempo o votado para estar aqui na Câmara dos Deputados e o objeto das nossas coberturas. Então, assim, é uma situação muito delicada para um repórter de TV pública. Eu, pelo menos, me considero com muita dificuldade nessa questão. Na hora que você vai sair para fazer uma pauta, o jornalista ele tem como prioridade o interesse público. Como é que você filtra o que é de interesse público e o que não é? Então, ó, eu acho que a primeira coisa aí é partir do pressuposto de que jornalista vai para a pauta regido pelo interesse público, talvez seja, me perdoe, um pouco ingênuo. Eu acho que jornalista, de um modo geral, defende o interesse, seja o ideológico dele ou do chefe dele. Tem um interesse aí. É inevitável ter um interesse envolvido no jornalismo. Eu acho que a nossa ciência criou ao longo do tempo, e a nossa técnica também, instrumentos para minimizar o impacto disso na nossa função. Então, ouvir ponto e contraponto, básico. Garantir que você seja o mais transparente possível? Básico. Garantir que você seja o mais claro possível? Básico. Seguindo essas regrinhas básicas, você minimiza o problema de um modo geral, eu acho. Tá. E em relação, você está no Congresso fazendo uma cobertura política para uma TV pública e você se depara com diversas pessoas, diversos políticos, de partidos diferentes e com opiniões diferentes. Como é que você dá equilíbrio a isso tudo nas suas matérias, Thiago? Garantindo a presença das diferentes visões ideológicas, mesmo que eu não concorde com elas. Então, por exemplo, se eu for cobrir uma questão sobre cigarro, lobby de cigarro, todo mundo sabe, é muito forte no mundo inteiro, não é exclusivo do Brasil. Vamos dar isenção fiscal para cigarro? Eu sou contrário a isso, absolutamente contrário. No entanto, se as fabricantes e os lobistas das fabricantes quiserem dar as entrevistas e oferecer o posicionamento deles, sou todo ouvidos e vou dar lá ao mesmo tempo para eles e para o contraponto deles. Como eu disse, a técnica do jornalismo garante uma salvaguarda em relação a essas coisas. Agora, é complicado, e eu volto à pergunta anterior, separar o que é interesse público do que é interesse do público, né? Muitas vezes essas coisas se confundem mesmo e é preciso ter cuidado. Eu acho que sempre ter mais alguém para ler sua matéria, um editor, um terceiro editor, um quarto, quantos forem necessários. Quantos chefes você ter que subir na escala para que leia seu texto e veja se você deu o equilíbrio necessário. Então você imagina, eu tenho aqui 32 partidos, eu tenho que garantir pelo menos posição e oposição, governo e oposição. É o básico, acho que seguindo essas regras a gente chega lá. Mas assim, em relação ao interesse público, você não acha que a TV Câmara, ela trabalha em função do interesse público ou não? Você não enxerga desse jeito?
Eu enxergo desse jeito sim, eu acho que a TV Câmara é muito importante. Ela cumpre um papel histórico aqui, que é de garantir, por exemplo, que tudo esteja disponível para todos. A gente ainda está num princípio, na gênese da coisa, né? Que é de um oferecimento muito passivo. Por exemplo, se você quiser ver a audiência que debateu o tema tal, no dia tal, isso existirá, estará à sua disposição. O futuro, eu acho que a gente dá o próximo passo, ser mais ativo. Seu grupo de interesse é o quê? É a questão da saúde? A gente tem esse material, a gente tem esse conteúdo, vamos oferecê-lo. É só uma questão de evolução mesmo, né? Então tá bom, Thiago, obrigada. Tá?